Olá! De uma infância pobre, vivida no bairro do Brooklyn, em Nova York, ele saltou para algumas das melhores universidades dos Estados Unidos. Astrônomo, astrofísico, astrobiólogo, trabalhou para a NASA, escreveu 20 livros e centenas de trabalhos científicos. Estamos falando de Carl Sagan, que além da ciência, dedicou-se ao cinema e à televisão. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos digitalizou um amplo acervo sobre a vida e obra de Sagan, um cientista que defendia as pesquisas sobre seres alienígenas. Parte desse acervo nós vamos mostrar nesta edição do Matéria de Capa. Fique com a gente. Essa imagem, vista a 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros de distância, foi feita pela nave Voyager 1 em fevereiro de 1999. Entrou para a história da conquista do espaço graças ao cientista Carl Sagan. Olhem bem para esse ponto. Essa é a nossa casa. Aqui vivem todos a quem amamos, conhecemos, cada ser humano que existiu. Cada criador ou destruidor, cada rei ou camponês, cada pai, mãe, criança cheia de esperança, cada inventor, mestre, cada político corrupto, cada santo ou pecador na história humana viveu aí, nesse grão de pó suspenso num raio de sol. Esse é um trecho resumido de uma conferência pronunciada por Carl Sagan em maio de 1996, onde ele falou sobre a imagem captada por sugestão dele pela missão Voyager. A foto, que mostra a Terra como um minúsculo ponto em meio à imensidão do universo, a escrever o livro Pale Blue Dot, ou Pálido Ponto Azul. Nesse livro, ele procura alertar para o contraste entre a real insignificância do homem na Terra e a ilusória importância que ele se atribui. E procura chamar a atenção para as violências praticadas pelo homem contra o planeta, por conta de uma existência nesse grão de poeira que não passa de uma fração de segundo no tempo do universo. Para Sagan, o que à primeira vista é apenas mais uma foto da Terra vista do espaço, se observada com atenção, é um alerta para que o homem tenha uma noção das suas limitações e aprenda a tratar melhor os outros e a cuidar melhor do pálido ponto azul. O livro que acabamos de mencionar foi uma das inúmeras contribuições dadas por Sagan para a divulgação e a compreensão dos temas científicos. Agora vamos voltar um pouco no tempo para mostrar como se iniciou a trajetória do menino pobre do Brooklyn para o topo da carreira acadêmica nos Estados Unidos. A infância de Sagan no Brooklyn foi marcada por inúmeras experiências que iriam determinar o seu futuro. Desde cedo, o menino revelou uma enorme curiosidade pelos temas científicos. Aos 5 anos, a mãe, Raquel, conseguiu para ele um cartão da biblioteca pública. E o primeiro livro que ele pediu era sobre as estrelas. Aos 6 anos, uma visita à Feira Mundial de 1939, em Nova York, iria marcar para sempre a sua existência. Foi lá que ele ouviu falar pela primeira vez nas cápsulas do tempo, o registro de fatos da década de 30 que seriam guardados para a descoberta por descendentes dos humanos no futuro milênio. Essa ideia ele iria reproduzir muito mais tarde, então cientista, trabalhando em projetos espaciais. Na escola, a carreira de Sagan foi fulminante. Graduou-se pela Universidade de Chicago, onde fez mestrado e doutorado em ciências. Também estudou em Berkeley, na Califórnia, e logo estava dando aulas em Harvard. De lá, transferiu-se para a Universidade de Cornell, em Nova York, onde foi nomeado professor titular e diretor do Laboratório de Estudos Planetários. Como assessor da NASA, trabalhou no programa Apollo para o pouso na Lua e em várias missões para a exploração do Sistema Solar. Foi dele a ideia de enviar mensagens ao espaço que possam ser compreendidas por algum ser extraterrestre. Sagan criou as placas acopladas às sondas Pioneer 10 e Pioneer 11, lançadas em 1972 e 73. Mais tarde ajudou a preparar o disco de ouro levado pelas naves Voyager 1 e 2, lançadas em 1977. O conteúdo dos discos reunia imagens e sons naturais da Terra, como trovões, ondas do mar, canto de pássaros e baleias. Também levam saudações em 55 línguas. Hello from the children of planet Earth. E exemplos de uma coletânea musical com obras de diferentes épocas e culturas, que vão do rock de Chuck Berry, a Bach, Mozart e Beethoven.
Depois de fazer um amplo estudo do sistema solar e seus planetas, enviando milhares de fotos à Terra, a nave Voyager 1 tornou-se o primeiro objeto construído pelo homem a ir além desse sistema, perdendo-se no espaço infinito, onde eventualmente poderá ser localizada por alguma civilização extraterrestre. O consenso geral na comunidade científica, eu presumo que seja que as atividades de divulgação científica são uma coisa importante, isso é às vezes até visto como uma das obrigações do cientista, no sentido de que é um serviço à sociedade ou até uma prestação de contas à sociedade. E, além disso, os cientistas não precisam abandonar suas atividades de pesquisa para dedicar algum tempo à divulgação científica. Então, hoje em dia, tem muitos cientistas que usam o Facebook, o Twitter, para comunicar a ciência com as pessoas e acabam tendo um grande alcance, né? Eles atingem muitas pessoas interessadas em ciência, na forma de blogs e podcasts e tudo mais, e principalmente de vídeos. Hoje em dia tem formidáveis canais de YouTube com vídeos explicando ciência, a maior parte em inglês, mas tem excelentes canais de ciência no YouTube em português, feitos por pesquisadores brasileiros. E o resultado é que tem um grande interesse por esse assunto, né? Tem uma grande demanda, as pessoas gostam de saber sobre esses assuntos de ciência. É possível até que nos últimos 10, 15 anos tenha diminuído um pouco aquele estigma da ciência como uma coisa chata e obscura. Inclusive entre os jovens, hoje em dia, acho que é visto como uma coisa legal gostar de ciência e não mais como uma coisa muito obscura. Estudos sobre as temperaturas e condições atmosféricas dos planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno foram apenas algumas das contribuições deixadas por Sagan no campo planetário. Como professor visitante do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia, Sagan participou dos estudos para as primeiras missões da nave Mariner a Vênus. Antes da viagem, Sagan já havia lançado a ideia de que esse planeta era seco e as temperaturas lá passavam dos 400 graus Celsius, o que veio a ser confirmado pela sonda Mariner 2, no ano de 1962. Os dados da sonda também confirmaram as teorias dele sobre a atmosfera de Vênus, extremamente densa e com pressões que aumentam gradualmente até a superfície do planeta. Sagan comparou a evolução de Vênus, onde uma espécie de efeito estufa tornou o planeta extremamente quente e impróprio para a vida, com o aquecimento global observado na Terra, um perigo crescente para a espécie humana, conforme alertou. Carl Sagan foi um dos primeiros a levantar a hipótese de que uma das luas de Saturno, Titã, poderia abrigar oceanos congelados na superfície. Ele também acreditava que uma das luas de Júpiter, Europa, poderia abrigar oceanos de água subterrâneos, o que tornaria esse satélite potencialmente habitável para algumas formas de vida. Anos depois que ele lançou essa ideia, ela foi reforçada a partir de dados colhidos pela sonda espacial Galileu. Em outro estudo, Sagan ajudou a explicar o mistério da névoa avermelhada de Titã, a lua de Saturno. Para ele, isso se deve à existência de moléculas orgânicas em constante movimento sobre o satélite. As frequentes alterações nas atmosferas de Vênus, Júpiter e Marte também foram objeto de estudos por parte de Carl Sagan. A facilidade que Sagan tinha para transmitir suas ideias o levou a criar um dos mais populares programas de ciência já transmitidos pela televisão, a série Cosmos, uma viagem pessoal que foi assistida por 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Watch for Cosmos. You never know who else might be watching. Criada por Sagan com a ajuda de sua mulher, Ann Druyan, a série de 13 capítulos contou com o apoio de produção da rede britânica BBC, o que permitiu a exibição em 60 países. Nos Estados Unidos, foi exibida pela rede pública PBS em 1980 e se tornou o programa mais visto na história da emissora. Ganhadora do prêmio Emmy, uma espécie de Oscar da televisão, a série abordava diversos temas científicos que iam da origem da vida à condição humana e à insignificância relativa da Terra em relação ao universo.
universo. Além da televisão, as ideias de Sagan também foram parar no cinema. Em 1997 foi lançado o filme Contato, estrelado por Jodie Foster e Matthew McConaughey e dirigido por Robert Zemeckis. A fita se baseia num livro de Sagan que leva o mesmo nome e num roteiro que ele ajudou a escrever. E conta a história de uma cientista que consegue, depois de muito esforço pessoal, descobrir um sinal extraterrestre transmitido a partir da estrela Vega, a mais brilhante da constelação de Lyra. Produzido pela Warner Brothers, o filme atraiu a atenção dos interessados em temas espaciais e tem um desfecho que só se revela no último minuto. A personagem de Jodie Foster foi inspirada na cientista Jill Tarter, que trabalhou para a NASA e ajudou a criar o Instituto SETI, sigla em inglês para a busca de inteligência extraterrestre, instalado em Mountain View, na Califórnia. Tarter dirigiu o instituto durante décadas e sempre acreditou na possibilidade de vida em algum ponto do universo. I think that detecting evidence of an extraterrestrial technology, someone else out there, would change everything. It helps us to calibrate who we are, where we fit in this really large cosmos. Sagan foi um dos grandes incentivadores da criação do Instituto SETI. Em 1982, ele publicou na revista Science um manifesto assinado por 70 cientistas, incluindo alguns ganhadores do Prêmio Nobel, em defesa do apoio governamental para o projeto. O artigo foi decisivo para a criação do Instituto, que hoje tem um centro de estudos que leva o nome de Sagan. Instaladas na região de Mountain View, na Califórnia, as 42 antenas operadas pelo Instituto estão preparadas para captar qualquer sinal de vida que venha do espaço extraterrestre. E é curioso notar que essa obra de divulgação toda do Sagan, ou seja, tanto a série de TV quanto os livros, isso tudo continua muito atual. E pode parecer surpreendente dizer isso, porque, claro, teve nos últimos 20, 30 anos, teve inúmeros e imensos avanços na astronomia. Mas acontece que o foco principal do Sagan, pelo menos eu tenho a impressão que o principal não era tanto as explicações detalhadas sobre descobertas recentes da ciência, mas mais sobre a preocupação em explicar como a ciência funciona. Ou seja, como é esse jeito de pensar, esse jeito de testar ideias através de observações e experimentos. E por isso que ele insistia muito na ideia de ceticismo, que é essa noção de duvidar das coisas e só acreditar naquelas coisas para as quais existem evidências. E isso tudo são temas que não envelheceram, né? São tópicos que continuam muito pertinentes. Então, por causa de tudo isso, o Sagan teve uma contribuição muito peculiar e muito marcante na divulgação científica. Eu tenho a impressão que o cosmos, por exemplo, o principal mérito do cosmos não é simplesmente que o Sagan nos explica várias informações incríveis sobre as estrelas e os planetas e tudo mais. Sim, tem isso, e é extremamente interessante. Mas mais importante, eu acho que é o jeito como ele explica como a ciência funciona. Ou seja, como é esse método de investigar a natureza, que é o que nos permite descobrir tantas coisas sobre o universo. A participação em Contato não foi a única experiência de Sagan com o cinema. Antes de rodar 2001, Uma Odisseia no Espaço, o diretor Stanley Kubrick procurou o cientista, mas os dois andaram se estranhando. Lançado em 1968, 2001, Odisseia no Espaço se transformou num dos maiores clássicos do cinema. Sagan chegou a ser contratado como consultor, mas não concordava com a ideia de Kubrick de usar atores para interpretar seres alienígenas. O cientista argumentava que era improvável que formas de vida de mundos distantes tivessem alguma semelhança com os seres humanos. Sagan propôs que o filme sugerisse, ao invés de mostrar abertamente, uma superinteligência extraterrestre. Embora tenha abandonado o projeto por outras divergências com Kubrick, ele disse ter ficado satisfeito em saber que deu alguma contribuição para o resultado final. Em instantes, o cientista defendia preparativos para um eventual encontro com alienígenas. E mais,
Será que somos formados de poeira de estrelas, sobras de átomos vindas do universo extraterrestre? A gente volta já. Sagan acreditava na equação de Drake, que nós já vamos explicar do que se trata, mas não descartava a hipótese de que o homem tenha uma tendência para a autodestruição. A equação de Drake é um cálculo de probabilidades que poderia levar ao número de civilizações extraterrestres existentes em nossa galáxia, a Via Láctea, com as quais poderíamos ter chances de estabelecer contato. Foi criada no início da década de 60 pelo astrônomo norte-americano Frank Drake e inclui os principais conceitos que os cientistas devem levar em conta quando consideram a possibilidade de existência de outras formas de vida ainda desconhecidas. Por exemplo, a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia, a fração de estrelas que possuem planetas em órbita e o número de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida. Mas como alguns de seus fatores são desconhecidos, ela foi descartada por boa parte da comunidade científica. Por conta da sua oposição à corrida armamentista entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, Sagan apoiou os movimentos pacifistas e chegou a ser preso. A preocupação de Sagan com o potencial de destruição da civilização humana foi tema do episódio final da série Cosmos, intitulado Quem Fala em Nome da Terra? O roteiro refletia as convicções de Sagan, que se demitiu do posto de conselheiro científico da Força Aérea Norte-Americana após as críticas que fez à corrida armamentista. Em 1983, o governo Reagan anunciou a chamada Iniciativa Estratégica de Defesa, popularmente conhecida como Guerra nas Estrelas. O projeto previa o investimento de bilhões de dólares para construir um sistema de satélites que iriam criar uma barreira contra ataques de mísseis nucleares soviéticos. Sagan argumentava que seria impossível desenvolver um sistema eficiente com esse objetivo e que o governo iria apenas jogar dinheiro fora. Quando Mikhail Gorbachev declarou uma moratória unilateral nos testes com armas nucleares, Reagan se recusou a apoiar a iniciativa. Grupos pacifistas lançaram uma série de protestos e houve centenas de prisões. Entre os detidos estava Carl Sagan. A possibilidade de existência de vida extraterrestre sempre despertou o interesse de Carl Sagan. Ele chegou a questionar o governo norte-americano sobre os preparativos do país para um eventual encontro com alienígenas. Embora tenha destacado em muitas ocasiões que não havia indícios suficientes para se acreditar em OVNIs, Sagan achava que era dever da comunidade científica estudar o assunto e buscar respostas às inúmeras questões levantadas pelo público. Em 1966, Sagan fez parte de um grupo de estudos criado pela Força Aérea dos Estados Unidos para investigar o fenômeno dos objetos voadores não identificados. O chamado Projeto Blue Book levou à formação de outro comitê de estudos, formado por representantes de várias instituições científicas. Mas o relatório final desse grupo concluiu que o assunto não significava uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos e, portanto, não deveria justificar grandes investimentos. A questão da existência de vida extraterrestre é uma das grandes questões, continua sendo um mistério instigante. Mas quando a gente fala desse assunto, a gente tem que tomar o cuidado de fazer a seguinte distinção, que é muito importante. Tem dois tipos de perguntas que se colocam sobre esse assunto. Uma delas é uma pergunta do tipo, tem alienígenas visitando a Terra nos seus discos voadores? A resposta é não, não tem. Não tem nenhum motivo para levar esse tipo de coisa a sério, não tem nenhuma evidência convincente desse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa. Agora, a pergunta realmente interessante é a pergunta sobre a existência de vida em algum lugar do universo. Ou seja, será que a vida se formou em algum outro planeta no universo, assim como ela se formou aqui na Terra? E quando eu digo vida, pode ser qualquer coisa, desde micróbios até vida inteligente. Então, se a pergunta é,
existe vida em algum outro lugar do universo? A resposta honesta tem que ser: ninguém sabe. Pode ser que exista, pode ser que não exista, nunca foi detectada. Ou seja, nunca foi detectada nenhuma forma de vida fora da Terra. Agora, dito isso, a gente pode acrescentar que a gente não sabe se existe vida no universo, mas boa parte dos astrônomos suspeita que provavelmente deve existir. Mas note que isso é uma especulação, certo? É uma especulação aparentemente razoável, mas continua sendo uma especulação. Para Carl Sagan, cada um de nós é parte do universo. E a nossa existência só é possível graças, sabe o quê? Às explosões estelares. É incrível pensar que cada átomo do nosso corpo veio de uma estrela que explodiu. Os átomos da sua mão esquerda provavelmente vieram de uma estrela diferente dos da mão direita. Somos todos poeira de estrelas. Não estaríamos aqui se não fossem as explosões estelares, pois elementos fundamentais para a evolução, como oxigênio, nitrogênio e carbono, só poderiam chegar até nossos corpos através da morte das estrelas. Os átomos que compõem o nosso corpo originaram-se de estrelas que foram submetidas a altíssimas temperaturas, entraram em colapso e explodiram. Atravessaram milhares de quilômetros, trazendo em suas partes ingredientes para o surgimento da vida. Esses elementos se tornaram parte de nuvens de gases que se condensaram e formaram a geração seguinte de estrelas e planetas que orbitam em volta delas. Esses planetas agora têm os ingredientes para a vida. Por isso, quando olhamos para o céu à noite, devemos pensar que fazemos parte do universo. É um modo de se sentir conectado, de sentir que fazemos parte de todos os eventos que acontecem no espaço infinito. Daqui a pouco, o que o homem deve esperar da filosofia e da religião? E mais, ao agredir o planeta, o homem se torna um perigo para ele próprio e para os demais. A gente volta já. Após um longo trabalho de digitalização, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos abriu ao público para consultas os arquivos pessoais de Carl Sagan. São milhares de documentos que revelam o interesse do cientista por temas que vão da origem da vida à conquista do espaço, o inverno nuclear e o aquecimento global. Os arquivos doados à Biblioteca do Congresso incluem desde livros escolares a anotações dos tempos de professor na Universidade de Cornell, rascunhos de trabalhos científicos e a correspondência com cientistas de inúmeras instituições de pesquisa. O material foi doado por Anne Druyan, terceira mulher de Sagan, que trabalhou com ele em projetos para televisão e cinema, e pelo produtor e diretor Seth MacFarlane, ex-companheiro do cientista nos trabalhos para a televisão. A coleção oferece ao público a oportunidade de mergulhar no universo criado pelo professor, cientista, autor de 20 livros e ganhador do Prêmio Pulitzer, o mais importante do setor literário nos Estados Unidos. A abertura da coleção ao público coincide com o lançamento da série Cosmos, a Space Time Odyssey, produzida e dirigida por Anne Druyan e inspirada na original, da década de 80. A nova série é resultado de uma parceria com a Fox Films e o canal National Geographic. Na série, 2 asteroides, chamados Sagan e Druyan, aparecem em aliança perpétua em órbita do Sol. Uma das batalhas travadas por Sagan era contra a tendência do homem de se achar o centro do mundo e de tentar explicar tudo o que acontece no universo a partir de uma perspectiva aqui da Terra. Para o cientista, isso é puro simplismo. Um exemplo dessa simplificação, segundo Sagan, é a ideia de que o paraíso fica em algum lugar do céu e o inferno se parece com o interior de um vulcão. Ele continua dizendo: na maioria das histórias religiosas, o poder é disputado por deuses e demônios. Monoteístas falam no Rei dos Reis. Muitos países gostariam de impor seu próprio sistema político a todo o universo.
Mas os cientistas, diz ele, têm alertado que o homem não é a medida de todas as coisas, que existem maravilhas não imaginadas e que o universo não é obrigado a se adaptar às concepções do homem. Enfim, ele diz, se não somos importantes, nem o centro de tudo, ou os escolhidos por Deus, qual é o papel a ser desempenhado pelo homem? O que ele deve esperar da filosofia e da religião? Parâmetros, terapia, conforto? Queremos nos apoiar em fábulas? Ou a compreensão de nossa verdadeira realidade? Sagan continua explicando que foram precisos 2 milênios para se descobrir que o DNA guarda muitos segredos de nossa existência e que não adianta culpar o universo por nosso destino. Ao invés disso, é melhor buscar as respostas na ciência, diz ele. A ciência tem nos ensinado que, como o homem tem uma tendência a se auto-enganar, a subjetividade não pode prevalecer. Também é preciso reconhecer que as religiões são produto do seu tempo e que seus líderes, segundo ele, na condição de humanos, podem errar, além de contradizer uns aos outros. Das pequenas coisas como se devemos cobrir a cabeça ou não ao entrar num templo, se devemos comer carne de vaca ou de porco, até as questões centrais. Se não existe Deus, se existe um Deus ou vários deuses. Nós queremos acreditar que estamos aqui por algum motivo, embora por mais que isso nos decepcione, até hoje não exista qualquer evidência nesse sentido, ele diz. Nós emergimos de microenzimas, macacos são nossos primos, nosso cérebro e nossos sentimentos não estão sob nosso total controle. Podem existir seres mais inteligentes que nós em outros mundos. E, acima de tudo isso, estamos agredindo o planeta e nos tornando um perigo para nós mesmos. A armadilha está sob nossos pés e parece aberta. Estamos em acelerada queda livre e não há ninguém para enviar socorro. Apesar dessa dura realidade, claro que tentamos fechar os olhos e fingir que está tudo bem e que a queda é apenas um pesadelo, ele conta. Logo estaremos prontos para esquecer que o homem é uma parte ínfima de um universo inserido numa diferente escala de tempo, espaço e potencial, longe de se dar conta de que o destino do homem deve ser decidido por ele próprio e que a ciência e o conhecimento são os únicos caminhos seguros. Isolados nos centros de pesquisa, cientistas de diversas áreas acumulam um conhecimento precioso sobre a vida humana e seus mais variados aspectos. Muitos guardam esse conhecimento para teses acadêmicas ou livros de acesso restrito. Outros buscam os diversos meios de comunicação e tentam traduzir a ciência para um grande número de pessoas, como fez Carl Sagan. Vale lembrar que boa parte do público espera ansiosamente por essas informações e cabe aos veículos o empenho em transmiti-las. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Ótima noite a todos e até lá!